Hoje é dia 21 de outubro de 2020 e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus. Faço inicialmente a ressalva de que estas previsões não são do Banco Central do Brasil. Estas previsões são de um conjunto de economistas que trabalham em consultorias independentes, que trabalham em bancos, em corretoras, em financeiras, têm um convênio com o Banco Central do Brasil e graciosamente enviam suas previsões para o Banco Central do Brasil. Sempre na última sexta-feira útil da semana anterior à divulgação. Então, se você entrar no site do Banco Central, entre no dia 18 de outubro. Hoje é dia 21 de outubro de 2020. Feitas essas ressalvas, vamos entrar nas variáveis. Bom, a primeira questão que eu sempre chamo a atenção é: que variáveis são estas? Por que elas estão aqui? Qual é a importância delas? Bom, a primeira questão é que elas são extremamente importantes. É importantíssimo saber o tamanho do rombo do setor público. Essa variável é o resultado primário, que é colocado aqui como porcentagem do PIB. Bom, você deve estar lembrado do que vem a ser o PIB, Produto Interno Bruto. Este ano, a previsão aqui, pelo relatório Focus, é de um tombo de 5,05%. Então, estávamos com um PIB em valor monetário de aproximadamente 7,3 trilhões, e com esse tombo, nós iremos para algo próximo de 7 trilhões. Na hora que olhamos o resultado primário, estamos pegando 12% de aproximadamente 7 trilhões. E estamos aqui falando de um rombo nas contas públicas de aproximadamente 844 bilhões de reais até o final do ano. Isto segundo as expectativas desta semana. É bem verdade que este rombo foi necessário em função da pandemia do Covid-19. Não era esta a expectativa sem a pandemia. A expectativa sem a pandemia era de uma diminuição gradativa deste déficit primário e de uma diminuição gradativa da relação dívida-PIB. Esta é a verdade. Mas veio a pandemia, foi necessária a ajuda governamental para milhões e milhões de brasileiros, para que esses milhões de brasileiros não passassem necessidades adicionais, e por causa disso é que estamos com um rombo de 12% no PIB neste momento do tempo. A outra variável vem a ser o resultado nominal, que agrega o resultado primário mais o pagamento de juros. E aí nós estamos com 15,30% do PIB, e repare que de 12 pulamos para 15,3%, ou seja, pulamos 3,3% do PIB, que nos dá uma ideia de quanto será o pagamento de juros, pelo menos a previsão do pagamento de juros, dos títulos públicos federais neste ano de 2020. Então, essa é uma variável importantíssima. Uma variável chave, a questão fiscal. Uma questão fiscal desorganizada vai desorganizar totalmente a política monetária e a política cambial. E não há como levar o país para a senda do crescimento econômico com uma relação dívida-PIB perto de 100% e de um rombo desse tamanho, que tem que ser feito algo a partir de agora, no sentido de diminuir os gastos para diminuir esse tamanho desse rombo que está sendo observado aqui
pelo resultado primário. Segundo algumas informações que temos obtido através da imprensa, este número tem crescido, esse valor tem crescido em termos de rombo nas contas do setor público. Então, nós temos aqui como proporção do PIB, e repare que o PIB, o rombo, né? Repare que o rombo está diminuindo nas últimas semanas. Um mês atrás estava em 5,46%, na semana passada 5,11%, nessa semana o rombo na economia, o tombo, né, melhor falando, está sendo previsto em 5,05%. O Banco Central está prevendo 4,7% de tombo, e é provável que esse tombo permaneça entre 4,7% e 5%. A retomada da economia está sendo muito forte, muita gente está utilizando o crédito para fechar o seu orçamento, outros estão tomando crédito para a aquisição da casa própria, porque a taxa de juros está muito baixa, muito convidativa, o pagamento do rendimento dos títulos do governo federal tem sido feito normalmente, e ele está a Selic está em 2% ao ano. A caderneta de poupança está em 1,4% de rendimento, porque ela é 70% da Selic. A Selic está em termos nominais. O que preocupa aqui vem a ser o IGPM, porque é um índice que é adotado em todos os contratos, particularmente nos contratos de aluguel. Se nós pegarmos 15,28%, que é a previsão, menos 2%, está havendo uma perda em termos reais de 13,28%, olhando sob a ótica aqui do IGPM, que me mostra que a taxa de juros em termos reais está negativa em 13,28%. Temos aqui a taxa de câmbio, que é uma relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio, e é claro que quanto menor for a taxa de juros, menor será a oferta de dólares de não residentes, e dada uma demanda fixa ou que está aumentando, a tendência é a taxa de câmbio, ou seja, o número de reais por dólar, aumentar. Então, esse número aqui, 5,25 reais por dólar, é a previsão até o final do ano. Não vá olhar lá no site do Banco Central do Brasil e dizer, o número é diferente. É claro que é diferente. Essa aqui é uma previsão até o final do ano. Se olharmos o IPCA, a previsão do IPCA, repare aqui na primeira linha, está em 1,99% até o final do ano. Se nós olharmos também os preços administrados, vamos ver que os preços administrados, a previsão de aumento é 0,9%. E temos aqui uma relação entre a taxa de câmbio e todo o setor externo. E no setor externo, temos uma ênfase a dar na balança comercial. A balança comercial está sendo prevista em 55,3 bilhões de dólares positivos. Isso é muito importante. O Brasil tem uma balança comercial positiva. A conta corrente, ela é a somatória da balança comercial, da balança de serviços, mais as transferências unilaterais. E aqui temos um saldo negativo, mas é extremamente baixo, 6,81 bilhões de dólares negativos, facilmente cobertos pelo investimento estrangeiro direto, 53,76 bilhões de dólares, e até pelo volume de reservas que o Brasil possui. Então, nós temos aqui variáveis extremamente importantes, que são, pela ordem de importância, são o resultado primário, está excessivamente elevado, a pandemia está chegando ao seu final, ainda nos resta, claro, vários meses pela frente até a chegada da vacina, mas a economia está reagindo
e está dando sinais de que no ano que vem poderemos ter um forte aumento no emprego e podemos ter um forte aumento no nível de atividade. Para tanto, é necessário que o governo direcione suas políticas no sentido de diminuir o gasto. Uma reforma administrativa o que melhor o governo poderia fazer neste momento do tempo. Há um gasto enorme, há uma classe que se apropria do orçamento público. A sociedade paga seus impostos para que um grupo pequeno de pessoas usufrua dessas rendas e usufrua bem. São salários elevadíssimos no judiciário, no legislativo e também no executivo. E como esse pessoal se apropria de toda a receita orçamentária, não sobra nada para ajudar nem no crescimento econômico e também em ajudar os mais necessitados. As ajudas aos mais necessitados foram dadas, mas foram dadas em função da pandemia. Se não tivesse ocorrido a pandemia, os 30 ou 40 milhões de brasileiros não teriam tido nenhuma ajuda governamental. Mas então temos essas variáveis fiscais extremamente importantes, temos as variáveis monetárias e temos as variáveis cambiais. No resultado final dessa combinação dessas variáveis, me dá a taxa de inflação. E temos aqui a taxa de inflação medida pelo IGPM, que perigosamente está em valores muito elevados. O IGPM é preços no atacado, preços a nível do consumidor e construção civil, e enquanto que o IPCA é um índice apenas de preços ao consumidor. Aguardo você no próximo relatório Focus da próxima semana.